tarde. Boa tarde para todo mundo que está conectado. Quem não almoçou pode aproveitar aí, vai fazendo uma boquinha. Queria muito agradecer a todos que estão aí, dirigentes, diretores, diretoras, supervisores, professores, enfim. Agradecer muito a presença e dar as boas-vindas. Nós estamos aqui nessa segunda-feira, dando um passo importante. Vamos fazer a nossa primeira mesa redonda, abordando o tema da saúde mental. E eu acho que vocês todos já viram, a gente tem um parceiro novo esse ano. As nossas videoconferências do ano passado de saúde mental, que sempre foram a cada segunda-feira com um conferencista, este ano com a parceria que fizemos, que a SEDUC fez com o Instituto Ame Sua Mente, presidido pelo Dr. Rodrigo Bressan, que está aqui conosco mais uma vez. Nós remodelamos e transformamos aquilo que o ano passado eram conferências, às segundas-feiras, nós transformamos num percurso formativo, né? Para ficar mais enraizado esse conhecimento do campo da saúde mental. Então, hoje é a nossa primeira mesa redonda, nós temos 3 convidados aqui especialíssimos, né? A doutora Estela Zanini. A doutora Estela é diretora do Colégio Bandeirantes, vocês devem conhecer, e ela é diretora de convivência, né? Me recordo, Estela, que quando nós nos conhecemos, foi numa visita que eu fiz ao BAN em 2019, nós estávamos começando a pensar, né, o Conviva, Mário. Você nem estava no Conviva ainda, e foi lá com a Estela que a gente teve certeza que estávamos no caminho certo, organizamos o Conviva. Então, Estela, eu queria muito te agradecer a presença aqui hoje e compartilhar com você. O Conviva existe, né, por muitas pessoas, inclusive, né, pela sua contribuição naquela visita que fizemos ao BAN em 2019. Está aqui também conosco a doutora Beatriz Garcia, queria muito agradecer. A doutora Beatriz é professora e pesquisadora da USP, e ela trabalha, gente, sabe com o quê? Com ambientes de forte mutação, né? Então, convidamos a doutora Beatriz, porque quando a gente faz nossas lives aqui, muitos falam, olha, está mudando o mundo, né? Cada dia uma coisa, no outro dia já vem outra coisa, a gente pensa que vai acomodar e muda tudo. É óbvio que o momento que a gente está vivendo é um momento muito mutante por conta da pandemia, né? Todo mundo achou que no final do ano passado a pandemia ia regredir, terminar, e veio a segunda onda, e veio mais forte, tem gente falando em terceira onda. É claro que a pandemia introduz, né, um ponderável maior, e isso obviamente nos afeta, né? Afeta o nosso emocional, afeta o emocional de vocês, mas nós não estamos falando só da pandemia, né? O mundo hoje está em forte mutação, cada vez maior velocidade. Então, a doutora Beatriz vai trazer aqui umas ideias bacanas para a gente entender melhor tudo isso que a gente está passando. O doutor Rodrigo, muitos de vocês já conhecem, presidente do Instituto Ame Sua Mente, ele vem aqui, né, como psiquiatra que é, professor da Unifesp, e que tem um olhar muito especial para a educação, sobretudo para a educação básica, né? Ele é professor de nível superior, mas o Instituto Ame Sua Mente é focado na educação básica. Então, Rodrigo, queria não só agradecer aqui a sua presença, mas a parceria com o Instituto para a gente fazer esse fantástico percurso formativo. Muitíssimo obrigado. Eu queria, antes de falar como é que a live vai acontecer hoje, dizer para vocês o seguinte: o percurso formativo ele implica que cada um de vocês que estão nos assistindo constitua um grupo com mais 4 colegas. Quais colegas? Eu podia perguntar. O colega que você tiver mais afinidade e que queira avançar no conhecimento da saúde mental, no conhecimento da neurociência. Quem quiser, junta aí, faz seu grupo, se inscreve lá no site da EFAP. Não sei se a Tânia está aí,
Lá tem percurso formativo de saúde mental e lá já tem material, tem vídeo, tem texto, tem livro, sugestão de livro. E nós vamos tendo aqui as nossas lives que também vão ficar lá. Aliás, eu já informo aqui os 3 que vão participar hoje, vão apresentar um PowerPoint. Depois o PowerPoint fica disponível para quem quiser rever. É isso que a gente quer, né? Não só fazer uma live, a gente quer adquirir conhecimento, melhorar nosso conhecimento sobre esse tema tão importante que é a saúde mental. E a nossa mesa temática de hoje tem o seguinte tema, acho que vocês viram aí pelo card que a gente mandou. Saúde mental na prática. E é isso que vocês estão pedindo para nós. Como é que eu faço, né, dado que está acontecendo tudo isso, né? Um antídoto para a ansiedade, né? Está todo mundo ansioso, nós inclusive, né? Então, como é que faz para controlar, né, para lidar com a ansiedade, né, de uma forma positiva, né? Então, esse é o nosso tema, esse é o tema que nós vamos abordar aqui com a doutora Estela, que é diretora de uma escola particular tradicional, a professora Beatriz da USP, que trabalha com ambientes em mudança acelerada, né? E o doutor Rodrigo, psiquiatra e tal, especialista no campo, tem vários livros publicados no campo da saúde mental. Então, é isso que nós preparamos para vocês hoje. E eu queria, então, passar a palavra. Eles vão ter, nós vamos fazer o seguinte, cada um deles vai ter 10 minutos para uma apresentação inicial. Vocês vão fazendo as perguntas aí pelo chat, o Mário, a Deise, a Ilana estão, né, no bastidor aí, selecionando as perguntas. Depois nós vamos fazer rodada de perguntas e respostas com eles, de forma que vocês possam ser, né, ter as suas dúvidas, né, ter as suas certezas também confirmadas ou não por esses 3 grandes especialistas. Então, dando sequência, eu queria passar a palavra para a doutora Estela e pedir ao pessoal do estúdio que apresente o PPT que ela vai apresentar para nós. Estela, com você. Obrigada, Haroldo. Muito bom estar aqui com tanta gente bacana para a gente discutir esse tema tão importante que é o da ansiedade. Então, eu queria começar agradecendo o convite para participar da mesa, agradecendo a presença do Rodrigo Bressan, da Beatriz, e de todos os colegas, né, professores, professoras que estão nos ouvindo e que vão poder participar conosco de um debate, enfim, de uma troca de ideias que eu acredito que vai ser extremamente saudável. Então, meu nome é Estela Zanini, eu sou diretora de convivência do Colégio Bandeirantes, como o Haroldo já apresentou, e eu fiquei super, assim, contente de saber que o nosso trabalho inspira o Conviva hoje também na Secretaria Estadual de Educação. Então, eu gostaria de passar o PowerPoint para conversar um pouquinho, né, com os colegas. Então, para começar, aí está o tema de hoje, a minha apresentação. Pode pôr o próximo, que isso seria só uma capa, né? Bom, o Colégio Bandeirantes é um colégio tradicional, como o Haroldo falou, aqui de São Paulo, fica na próxima ao metrô Paraíso. É um colégio bem grande, com uma única unidade, tem mais de 2.500 alunos, né? Cerca de 150 professores. Então, comunidade bastante grande, em que, obviamente, existem muitos conflitos, e daí o trabalho da Diretoria de Convivência Positiva. Pode passar o próximo. Então, o que vem a ser essa Diretoria de Convivência? O BAND optou por ter uma área mesmo de convivência positiva, com o objetivo de planejar, desenvolver, implementar, coordenar ações para a desenvolvência dessa convivência positiva. E quando a gente fala em convivência positiva, a gente está falando numa convivência pautada pela confiança, pelo respeito mútuo, aprendizagem colaborativa, né, o desenvolvimento de regras embasadas em princípios, essas regras também podendo ser dialogadas, conversadas com os professores e com toda a comunidade. A gente está falando no sentimento de justiça e numa proposta que leve ao engajamento, né?
O trabalho com convivência positiva, ele não visa melhorar a convivência entre alunos, ele visa melhorar a convivência de toda a escola, a convivência na comunidade. Nesse sentido, é um trabalho um pouco diferente daquele proposto, assim, apenas para o desenvolvimento de habilidades socioemocionais. Pode ser o próximo? Então, e por que é importante trabalhar a convivência ao longo, né, de todo o processo educativo? Bom, nós temos como respaldo a própria BNCC, que traz ali a necessidade do desenvolvimento de competências, né, socioemocionais, sociomorais, principalmente as competências gerais, 8, 9 e 10, que falam diretamente sobre isso. Então, desde a implantação da BNCC, que existe uma preocupação, acho que em todas as escolas, de trabalhar com questões relacionadas às competências, né, socioemocionais, sociomorais, a convivência positiva. Existe também a mudança no papel do professor mais como um mediador do conhecimento do aluno, alguém que vai ajudar a ter acesso às informações, mas também a contextualizá-las, a problematizá-las, enfim. O professor tem um novo papel e nesse novo papel cabe também o desenvolvimento das suas competências socioemocionais e das competências dos alunos. E o trabalho com a convivência positiva, ele melhora o clima escolar. E aí eu acho que está a grande chave, né, do sucesso desse trabalho. O próximo, por favor. Muito bem, então a convivência, o trabalho com convivência, ele busca a saúde, é trabalhar com a saúde, não é trabalhar, não é olhar, não é fixar o olhar na resolução de conflitos, mas é a busca do bem-estar de toda a comunidade. Então, é sair daquela visão de doença para uma visão de saúde. Não? O próximo. Bom, e quais são as ações, né, de um plano de convivência? A gente tem várias ações, é difícil até falar em 10 minutos, né, Haroldo? Mas eu acho que o desafio é falar rápido para a gente poder também ouvir os colegas e os professores que estão nos assistindo. Mas eu coloquei ali 3 ações que são extremamente importantes. Primeiro, a convivência ela deve ser organizada num plano, e esse plano ele é organizado junto à comunidade, né? Então, envolve formação de professores, funcionários e também de equipes específicas de alunos, como posso falar depois. Aulas de CPG, que são as aulas de convivência em processo de grupo, são aulas semanais, curriculares, inseridas, né, na grade do aluno, onde a gente vai trabalhar temas específicos relacionados à convivência e também os espaços de protagonismo de alunos. Acho que muitos dos meus colegas aí do ensino público conhecem, por exemplo, as equipes de ajuda, o trabalho que é realizado de prevenção ao bullying. E todo esse plano de convivência foi desenvolvido em parceria com o pessoal do GPEM, que é o Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação Moral lá da Unicamp e da Unesp. Tá? O próximo, por favor. Bom, eu quis mostrar essa foto para a gente ter uma dimensão do que é a escola, né? Então, isso é uma foto de setembro de 2019, um evento organizado por alunos de um grupo chamado CARE, que é a Comissão de Apoio Relacional e Emocional, e eles estavam comemorando o Setembro Amarelo, né? Então, tivemos aí um evento grande na escola, as bandas de alunos, etc., e isso é a escola pulsando. O próximo... De repente, março de 2020. Então, olhar essas fotos, a escola absolutamente vazia, a escola sem aluno vira um prédio, né? Um prédio ali que, enfim, não pulsa mais, não tem vida. E a partir daí a gente teve que enfrentar uma série de desafios, todos nós, né? Então, o próximo... Muito bem, a escola então ela está inserida num contexto de mudança que a Beatriz vai trabalhar muito com vocês. Não é a escola que mudou, é a sociedade toda que mudou. E o Bauman tem uma frase que eu gosto muito, né, onde ele diz que escolhi chamar de modernidade líquida a crescente convicção de que a mudança é a única coisa permanente e a incerteza é a única certeza. Então, dentro desse contexto, os professores, todos nós tivemos que se lançar a vários desafios, né? E não foi fácil, né? Eu dou aulas ainda, apesar de ser diretora de convivência, eu tenho várias turmas onde eu trabalho com esse tema, e eu posso dizer que não é fácil a gente
O próximo, por favor. Enfrentar todos os desafios que foram necessários. Então, a escola deixou de ser presencial, passou a ser, como a gente chama, remota, e aí tem uma foto aí de uma aula, por exemplo, no Zoom, tá? Nem sempre é assim, os colegas que estão me ouvindo sabem, muitas vezes os alunos ficam de câmeras fechadas, e aí você fica chamando, né? Fulano, você está aí? E de repente não está. Enfim, não é fácil a gente dar aula de um jeito novo, né? Diferente. O próximo, e quais são esses desafios, né? Pensei bastante, acho que o primeiro deles é a conexão em rede. Então, para você passar para o modelo remoto, você precisa ter uma boa conexão, os alunos precisam ter uma boa conexão, acesso à rede, acesso à internet. O professor, do dia para a noite, precisa desenvolver uma série de competências tecnológicas, embora é óbvio que muitos professores já trabalhem, né, com plataformas de ensino remoto, já trabalhem com videoaulas, já trabalhem com o lúdico, né, os jogos, como mediadores de aprendizagem, mas de uma hora para outra a gente teve que se reinventar e replanejar, porque muitas vezes, pelo menos no início da pandemia, a gente achava que a coisa ia terminar logo, né? Então, de repente, no segundo bimestre, talvez lá para junho pudéssemos voltar, depois lá para agosto, e as escolas continuaram fechadas e a gente tendo que replanejar. Quando eu falo em replanejamento, não é apenas estratégia de aula, tem que replanejar também o currículo. O que vai ser desenvolvido no modelo remoto, que pode ser desenvolvido, e aquilo que a gente precisa guardar no momento em que a gente estiver no presencial. Tem alguns temas, principalmente relacionados à convivência, que a gente consegue perceber em sala de aula como está o afeto dos alunos. Quando vai para casa numa aula de Zoom ou numa videoaula, como é que a gente vai perceber qual é o impacto daquilo no aluno, na aluna? E dessa maneira, alguns temas a gente teve que deixar de abordar nesse momento para abordar num segundo momento. Existe também uma dificuldade maior de vínculo com os professores, com os pares, com os próprios alunos. O professor é muito olho no olho, né? É muito a escola, a sala de aula, o afeto, e isso, quando a gente passa para o modelo remoto, é mais um desafio. Como engajar os alunos e, mais do que tudo, o nosso tema aqui, como ter um equilíbrio emocional diante disso tudo, entre a vida profissional e a vida pessoal. O próximo, por favor. Então, a primeira dica, vamos chamar assim, é mudar da queixa-lamento para a queixa-reclamo. A gente trabalha muito essa ideia aqui no Band, né? O que é uma queixa-lamento? É aquela que a gente fica só se queixando, choramingando, aquela que a gente fica vendo, né, mais o defeito do que a possibilidade de solução do problema. A queixa-reclama é aquele que você endereça para alguém, faz proposta de mudança, implica-se na solução do problema, tá? Então, dentro do nosso programa de convivência, por exemplo, a gente faz as rodas de diálogo de professores. E com as rodas de diálogo a gente consegue, muitas vezes, direcionar problemas, buscar soluções que afetam os professores como um todo. O próximo. Mais uma coisa é proporcionar momentos de encontro e troca entre pares. Então, eu acabei de falar das rodas de diálogo, mas a gente tem que valorizar também as reuniões pedagógicas, as reuniões de equipe, não apenas para tratar de temas e assuntos relacionados à aprendizagem dos alunos ou ao dia a dia da escola. É importante também que se abra reuniões para que os professores possam conversar, para que eles possam compartilhar seus sentimentos sem serem julgados, né? Existe também toda uma proposta, né, para desenvolvimento da assertividade, da escutativa e da linguagem descritiva. São três coisas que vêm assim ao mesmo tempo, né? Então, a capacidade de ouvir um colega sem julgamento e fazer algumas questões que possam ajudá-lo a pensar a respeito das suas próprias emoções. É ter uma escutativa, né? Não apresentar uma solução para o problema que é do outro. E tudo isso a gente pode desenvolver na escola para os alunos, mas também para os professores, né? O próximo também faz parte do que a gente chama de convivência positiva, o desenvolvimento de competências, né, socioemocionais, então empatia, resiliência, flexibilidade, então colocar-se no lugar do outro,
poder se adaptar às novas situações, saber que esse momento é passageiro, por mais que ele esteja se alongando, ele é passageiro, e buscar as melhores ferramentas para lidar com toda essa ansiedade que essas mudanças trazem. Isso também pode ser trabalhado na escola com alunos e com professores. O próximo, por favor. Aí eu mostro um pouquinho, né, do que seria o nosso novo normal. Então, todo mundo que vem para a escola está dando aula de máscara, temos 1/3 dos alunos a cada período, continuamos dando muitas aulas remotas, muitas videoaulas, tá? E para terminar minha apresentação, é o próximo. Essa frase eu gosto bastante, né? Porque, assim, há pessoas que constroem as barreiras quando os ventos da mudança vêm e outras que vão construir moinhos. E eu espero que a gente possa construir juntos esses moinhos. A ideia da troca aqui hoje é esse. Agradeço muito a participação e fico aguardando ansiosa as perguntas e, enfim, essa troca de opiniões com os colegas. Obrigada. Obrigado, Estela. Para a turma que chegou um pouquinho mais atrasada, eu queria dizer, nós estamos aqui na mesa redonda sobre ansiedade. Já tivemos a fala da professora Estela, que é diretora de convivência do Colégio Bandeirantes. E aí, Estela, eu queria lembrar e falar, a nossa turma da SEDUC conhece a metodologia do GPEM, que é a que nós utilizamos, né? De 2019 até o ano passado, o GPEM fez todo um esforço de repassar essa metodologia, que é o que nós usamos, tal qual o Colégio Bandeirantes. Então, muito obrigado, Estela. Eu estou aqui acompanhando pelo Centro de Mídias as manifestações. Então, Beatriz, Rodrigo, Estela, tem muita gente aqui falando que está com muito trabalho, está com sobrecarga de trabalho. Eu vou trazendo para vocês irem considerando isso na fala inicial. Tem também uma recomendação aqui, Rodrigo, acho que é mais com você, de meditação. Vários falando aqui, meditação ajuda muito a conter a ansiedade, né? Então, um pouquinho aqui do que a turma está trazendo para nós através do chat. Eu estou acompanhando o Mário também aí, né? E as meninas, as manifestações. Então, nós vamos agora passar a palavra à doutora Beatriz Garcia. Aqueles que não ouviram a abertura, a doutora Beatriz é pesquisadora, professora da USP, e ela trabalha analisando ambientes de mudança, ambientes de muita mudança. Então, ela traz essa contribuição aí para esse nosso encontro, essa tarde, 3 de maio. Professora Beatriz, é com você. Obrigada, Haroldo. Na verdade, até gostei muito também de você trazer esse ponto da sobrecarga de trabalho, porque é fato, é um dos sintomas característicos deste tipo de ambientes. E olha, eu tinha deixado ele de lado realmente, então ótimo que você já me lembrou dele. Então, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui, de verdade, compartilhando esta mesa, este debate com vocês e com todas as pessoas que estão participando. E eu espero poder contribuir olhando desde a ótica da complexidade, que é desde a ótica da incerteza. Então, como a Estela falou também, a incerteza, a única certeza, essa frase de Bauman, e temos que aprender a construir moinhos também nesse contexto, porque eles não vão desaparecer assim tão rápido, esses contextos caóticos. Agora estamos com o Covid, a pandemia vai passar e o mais provável é que apareçam outros elementos que nos deixam assim desnorteados. Então, acho que podemos afirmar que temos uns anos pelas frentes de muitas mudanças, muitas mutações, como você comentava também, Haroldo. Então, quero trazer essa ótica da complexidade. Estudo esse tema desde faz mais de 15 anos
E talvez eu possa definir o que eu faço como ajudar as pessoas a utilizar os conceitos da teoria da complexidade. Para quê? Para analisar, entender melhor o que está acontecendo e agir em situações complexas da forma um pouco mais efetiva. Desperdiçamos muita energia em complexidade porque ficamos querendo que as coisas funcionem como funcionam num contexto estável, e isso não vai acontecer. Então, eu preciso entender o que é isso da incerteza, da complexidade, e como que eu tenho que adaptar a minha forma de ser, a minha forma de trabalhar, a minha forma de agir, para ser um pouco mais coerente, um pouco mais alinhado com esses contextos. E o que eu queria compartilhar agora. E eu vou começar extraindo uma frase de um vídeo que está no YouTube, eu acho que está na plataforma de vocês também, se não está, pode passar a estar, uma frase, um vídeo do Edgar Morin, que é um filósofo e sociólogo francês, um dos grandes pensadores na área de complexidade. E esse vídeo é de uma palestra, inclusive, que ele fez no Brasil, no Fronteiras do Pensamento, e ele fala o que é uma crise. E ele explica o que é uma crise, mas tem uma frase nesse vídeo que assim, é muito curta e é muito esclarecedora. A crise é um momento em que as incertezas aumentam. É inevitável. Tem crise, tem incerteza. Além disso, ele também fala, também um momento no qual alguma coisa está morrendo e algo novo está tentando emergir. Portanto, um momento de transformação também. Mas se colocamos as duas ideias juntas, já vemos o tipo de problema ou o tipo de dilema no qual nos enfrentamos. Porque se a crise é incerteza, o ser humano não lida bem com a incerteza, não gostamos. Ela traz ansiedade, ela nos deixa frustrados, porque aquela expectativa que eu tinha do que eu ia fazer este ano, de repente eu não posso fazer. Então, não gostamos das crises. E por isso, frequentemente, o que fazemos é tentar enfiar ela embaixo do tapete, ignorar, falar não é comigo, negar, ou atravessar muito rápido. Vai, resolve e vamos voltar ao que é normal. Mas aí o que acontece? Se a crise é algo que está morrendo e algo que está emergindo, perdemos a grande oportunidade da crise, que é a oportunidade de entender o que está acontecendo, o que está mudando no mundo que eu não estou prestando atenção e se me manifesta como uma crise. E isso que está acontecendo é a complexidade. Então, temos que abraçar esse conceito de complexidade e não fomos treinados para isso na vida frequentemente. Então, o que é complexo? Complexo é aquilo que está tecido junto. Então, imaginem uma rede, a Estela já falou, a rede tem que falar com pessoas. Essa rede de contatos é essencial em complexidade. Tudo o que é complexo é sistêmico e funciona em redes de interdependências. Não tem jeito. E pensem quando vocês usam essa palavra complexo. Intuitivamente, sabemos perfeitamente o que é complexo. Então, alguém está numa reunião e fala, é complexo. E se cria um silêncio. E o corpo provavelmente vai um pouco para trás, inclina um pouco para trás. Qual é a conotação dessa palavra? É difícil? Não sabemos? Não depende só de mim? Eu não tenho controle? E essa é a definição de complexo. É sistêmico, não depende de mim, é um fenômeno que vai além daquilo que eu posso fazer, preciso dos outros, eu não consigo ver o todo. Isso que é complexo. Se é complexo, está mudando. É incerto. Se é incerto e está mudando, não sabemos o que fazer. E, consequentemente, se é complexo, não tem solução. E é isso que nos mata, porque nós queremos a solução definitiva aos problemas. Então, um contexto no qual não sabemos, não tem solução e mesmo assim precisamos agir para poder crescer e para poder mudar as coisas. Então, como vocês podem ver, demanda uma cabeça um pouco diferente, não é? Então, tudo se reduz, no fundo, a algo que é fácil falar aqui, mas que não é tão simples fazer. Por um lado, temos que ter, sim, esse cuidado com as ansiedades, as frustrações e a raiva. Essas emoções são muito legítimas, mas elas também nos deixam cegos. E aí passamos a não ver aquilo que está além da nossa frente. Então, por isso que eu acho que a fala do Rodrigo depois vai ser muito importante, porque isso é importante conter. Mas depois também temos que entender como mudar a forma de agir e a forma de pensar no contexto complexo. E essa é a parte que eu quero contribuir agora com vocês, tá? Quero trazer algumas ideias.
para exemplificar o como eu preciso adaptar a minha postura, a minha atitude, a forma de trabalho, dependendo da quantidade de incerteza, vou pedir para mostrar um slide, porque eu trouxe uma versão simplificada da matriz de um professor de complexidade chamado Ralph Stacey. Como vocês podem ver, é uma matriz simplificada, ela é um pouco mais extensa, mas como primeira toma de contato é mais fácil entender ela desta forma. Como vocês podem ver, na matriz classificamos os contextos em estáveis, emergentes e inestáveis. A realidade, já vou falar, é muito mais complexa do que qualquer matriz. Então, o normal é que cada situação que eu enfrento na vida, na verdade, tenha elementos de estabilidade e elementos de inestabilidade. Nunca é tão dramático. Mas é importante entender qual predomina em cada momento, o que respiramos agora, estabilidade, emergência ou inestabilidade. E vamos usar a pandemia como exemplo. Então, a dia de hoje, se olharmos para o passado, provavelmente vamos a qualificar o contexto de pré-pandemia como estável. Nem era tanto, tinha suas inestabilidades, mas a dia de hoje, como tudo é relativo, aquilo parece o paraíso da estabilidade, não é? Porque naquele contexto eu sabia qual era o meu papel, eu podia focar nele, tínhamos protocolos a seguir, sabíamos o que era um bom resultado, tínhamos uma experiência prévia que nos servia para nos guiar e decidir o que fazer, tínhamos um planejamento, provavelmente anual, tinha que fazer ajustes no dia a dia, mas sabíamos como as coisas funcionavam. Isso é característico de um contexto estável. Num contexto estável, eu posso seguir protocolos, procedimentos, confiar na minha experiência, eu sei onde eu quero chegar e defino o sucesso por chegar ou não chegar naquilo esperado. Chegou a Covid. O que acontece na Covid? De um dia para outro, pulamos para outro extremo da matriz, outro cantinho lá em cima, que é o contexto do inestável. Assim, pum, de repente estamos lá. O que acontece lá? É medo, são expectativas frustradas, são planejamentos cancelados, tudo para. Como que eu tenho que agir em um contexto de um ambiente muito inestável? A primeira recomendação que eu daria seria aquela de aceita que dói menos. É uma coisa do contexto. Não tem a ver com você, não tem a ver com ninguém, não é culpa de ninguém. Naquele momento, pelo menos, aconteceu. Aceita. E o segundo é ficar à espreita. Em complexidade, nem sempre eu tenho uma ação clara e então eu desligo. Na verdade, eu preciso ficar atento, olhando, ver o que está acontecendo, prestar atenção sem cair na outra armadilha extrema que é eu presto tanta atenção que eu fico ansiosa, muito nervosa, muito frustrada e aí caí na armadilha da cegueira das emoções também. Então, é um ficar estreito, calma, mas não com muita calma. Esse é o equilíbrio que eu preciso encontrar. Entrar rapidamente com diretrizes, poucas, mas muito claras. Fica em casa, lava a mão, distanciamento social. Pronto. E a partir daí abre os canais de conversa, que a Stella também trouxe. Começa a conversar. Reuniões frequentes para entender o que está acontecendo nos cantos do sistema, como que estamos, como está o aluno, como está o pai. E aí eu vou vendo as particularidades de cada caso. O sistema não atende uma situação inestável. Então, não vai ser por protocolo e por regra que vamos resolver as particularidades da inestabilidade. São as pessoas. Pessoa com pessoa que colabora e se ajuda para resolver o problema. Não sei como usar o Zoom, não sei como não tem luz na minha casa, quebrou o celular. Pede ajuda, porque é pessoa a pessoa, essa rede de contatos que resolve. Aí, começamos a descobrir como trabalhar e atingimos uma espécie de calma. E aí pensamos, bom, já está, voltou à estabilidade, não é? Não. Essa foi a fúria do ano passado com o novo normal, as pessoas gritando, eu quero voltar à estabilidade. Mas não tinha como voltar à estabilidade. O que fazemos é entrar no emergente. O que acontece no emergente? É no lugar no qual aprendemos de verdade a lidar com aquela crise. Estamos no contexto emergente neste momento. Agora já não é mais aquela inestabilidade inicial, mas ainda não está estável, porque ainda não temos a solução definitiva. Portanto, emergente. Então, neste momento, um momento de muito teste, testar novas possibilidades, buscar muitos aprendizados, fechar muitos acordos de colaboração, mudar constantemente esses acordos de colaboração, porque ao testar eu descubro algo novo, e então eu tenho que mudar o acordo. Então tem que fluir com muita velocidade essa mudança de direção constante.
E um momento muito rico, um momento de muita criatividade, de muita exploração, de muita coisa nova, mas também tenso, polêmico, porque tem muita diversidade de ideias, porque nos fechamos naquilo que achamos que é certo e que é errado, e todo mundo está certo e errado. Então é muito fácil cair na polarização, na briga e na desconfiança. Então o importante neste momento é entender que não existe solução definitiva, que eu preciso aprender a ouvir coisas que eu não gosto, a falar com pessoas que têm opiniões diferentes das minhas. Apesar das nossas diferentes ideias, opiniões, situações, é importante aprender a fechar acordos de colaboração. Eu deixaria com vocês, tem que construir confiança e porque é o único que nos salva na incerteza de não perder tanto de não entrar naqueles climas tão tensos nos quais não conseguimos fechar nenhum acordo realmente. Então, vou parar por aqui, vou deixar a coisa assim meio aberta e depois no debate espero que seja possível entrar em mais detalhes. Tudo bem? Obrigado, doutora Beatriz. Uma reação boa aqui da turma, muita gente se encontrando aí na sua fala, sobre essa conjuntura, né, sobre essa questão da instabilidade. E aí, Rodrigo, eu estava vendo aqui, assim, uma pessoa perguntando se a infodemia, né, acho que a pandemia de informações, se isso, né, qual o impacto disso na crise, agrava, melhora, acho que é uma questão que já está trazida aqui. Também muitos professores falando, olha, nós temos que acolher as crianças, é óbvio, é claro, né? Tá no pacote do professor, mas nós também precisamos ser acolhidos, né? É um reclamo que eles trazem com toda razão. Eu quero aproveitar e dizer que essa live aqui é isso, é uma tentativa, né? Conviva trabalha, tem essa grande preocupação de acolher a todos, de apoiar os professores, campo emocional, para que a gente possa dar conta da nossa tarefa. Mas para que ele está chegando gente aqui, tá? Nós já estamos quase 5.000 pessoas. Eu queria dizer, Rodrigo, antes de passar para você, o pessoal está vendo aqui essa primeira mesa, 3 pessoas. No final desse mês, nós já vamos ter uma outra mesa com outro tema, correlato, evidentemente, mas um outro tema. E na próxima mesa, nós vamos ter a jornalista Isabela Camargo. Rodrigo? Isabela Camargo, estou até com o livro dela aqui, vou mostrar aí para vocês. Ó. Vão lembrar da fisionomia dela, foi repórter da TV Globo, da TV Band, do SBT. A Isabela teve uma síndrome de Burnout e ela relata no livro. O título do livro é Dá um Tempo. Como encontrar limite em um mundo sem limite. Acho que é muito desafiante. Eu estou com ele aqui, não consegui ler ainda, mas nós vamos trazer a Isabela no final do mês, acho que é no dia 30, né? Estou lembrando exatamente, para compor aqui uma mesa com 2 outros conferencistas para a gente entender melhor tudo isso que está se passando e como agir. A Isabela teve, né, problema e ela superou isso, ela vai relatar para nós. E o Rodrigo já disse também que já está a Bruna Lombardi, né, que é uma atriz também, que tem feito muito trabalho nessa área, já topou também, vindo a outra mesa. Então, pessoal, vocês vão se preparando aí que nós vamos trazer para essa nossa conversa aqui muitas pessoas importantes que vivenciaram problemas que o depoimento deles pode ajudar cada um de nós a encontrar o melhor caminho para cada situação que a gente vem enfrentar. Então, dito isso, Rodrigo, é com você. Sou Rodrigo Bressan, presidente do Instituto Ame Sua Mente. Rodrigo, eu esqueci de falar, a doutora Beatriz é espanhola, eu avisei, todo mundo viu o sotaque dela, há muito tempo no Brasil, mas é de origem espanhola. Com você, Rodrigo. Boa tarde a todos. É um enorme prazer estar aqui com vocês nessa tarde. Eu queria agradecer ao secretário Haroldo e ao Mário Almeida, com quem a gente vem trabalhando bastante para produzir esse percurso formativo.
Acho que todos nós sabemos o quanto a saúde mental entrou pela porta da frente de todas as nossas casas. Ela é absolutamente democrático o nível de estresse que nós estamos vivendo aqui. O ano passado, a Secretaria e o Conviva fizeram várias palestras muito interessantes, ao meu ver, e esse ano a gente fez, junto com a Secretaria, né, o Instituto Ame Sua Mente, junto com a Secretaria, um percurso formativo num novo modelo. Aqui, hoje, para mim, é um relato, uma prova do sucesso. E eu vou dizer por que eu acho que é um sucesso antes de acabar. Porque eu estou aprendendo um monte. Quando eu ouço a Stella Zanini com essa experiência do Band, do meu ponto de vista, das mais sofisticadas que tem, para lidar com a saúde mental, a saúde emocional de toda a comunidade, pensando como um todo, e não especificamente em um membro ou outro, ou só dos alunos ou só dos professores, e o olhar da Beatriz, que vem de outra área, ela é uma consultora organizacional, quer dizer, todos os insights que ela está trazendo aqui não são para a escola necessariamente, são para todas as organizações. É importante a gente ver que quando a gente está ansioso e está estressado, a gente olha para o próprio umbigo e a gente se torna o sofredor. Mas toda a sociedade está sofrendo com essa história. Se eu puder, então, ver o meu primeiro diapositivo. Vamos lá. Bom, o próximo, a ideia era falar de ansiedade na pandemia, e eu acho que o nosso título foi muito feliz. É a saúde mental como um antídoto para a ansiedade. Aqui vem exatamente o raciocínio chave que a gente faz em relação a trabalhar a saúde mental. O trabalho é na saúde, não na doença, uma visão parecida com o que a Stella trouxe para vocês aqui. A gente tem que trabalhar a positividade e o desenvolvimento de habilidades para poder lidar com os problemas, eventualmente com a doença e se cuidar. Mas o foco nosso é no desenvolvimento, sem fechar os olhos para os problemas. Ao contrário, para saber que os problemas existem. E se tem um momento para a gente saber lidar e enfrentar problemas, é o atual. A questão da ansiedade, da pandemia, é o melhor modelo de ansiedade. Por quê? Porque ele é democrático, então todos nós estamos vivendo, mas cada um de nós de uma forma diferente. Mas o potencial de morte é para todos nós. É verdade. Mas um é mais jovem, outro é mais novo, tem comorbidade ou não tem, tem pais mais velhos ou não tem, tem filhos. Então, cada um de nós lidamos de uma forma específica. Uns na escola pública, outros na privada, outros no transporte público, outros em diversas situações diferentes que propõem um desafio. Agora, o que acontece quando o estresse sobe muito? Essa é uma reação normal que todos nós temos. A gente imediatamente recorre a instintos de sobrevivência, bastante primitivos. O que significa isso? Se tem uma ameaça, ou eu vou lutar contra essa ameaça, ou eu vou fugir. Nós temos codificados isso como mamíferos, como os Homo sapiens, isso está no nosso código. A gente tem uma reação que a gente não controla. E o que acontece? O cérebro pensa em si mesmo. Eu que estou preocupado, eu que estou sofrendo. E quando a gente lida com eu que estou sofrendo, a gente perde a dimensão da comunidade. Então a gente fica mais reativo e menos racional. A grande dificuldade é pensar. O grande desafio é pensar. E a gente acaba reagindo como se fosse um cérebro infantil. É tudo ou nada, é binário. E o que acontece também, e que é muito perigoso, é que essas emoções elas são contagiosas. Por isso que, de repente, some tudo da prateleira do supermercado, ou todo mundo começa a criticar como se tivesse dificuldade de entender o quão complexo é isso. A complexidade se dá de todas as formas, de todos os lados. Você pode passar novamente o próximo slide, por favor? Então, eu venho trabalhando, na verdade, o grupo que veio da Unifesp, do Cuca Legal, vem trabalhando com as escolas desde 2008 com a saúde mental.
E recentemente, há 3 anos atrás, a gente montou o Instituto Ame Sua Mente, que é exatamente para profissionalizar essa formação de professores e permitir que ela possa ser escalada para o Brasil inteiro. Qual é o intuito? O intuito é mudar a cultura para a saúde mental. A gente tem muito preconceito, e preconceito significa ignorância. E o raciocínio do Instituto é que cada um se responsabilize pela própria saúde mental, desde cedo. E quando a gente se responsabiliza pela nossa saúde mental, a gente pode ajudar os alunos, a toda a comunidade. Próximo. Nesse sentido, a gente vem trabalhando com a Regional Centro-Sul, na figura da professora Maria Isabel, que participou de todo o desenvolvimento do Cuca Legal e agora do Ame Sua Mente Escolas, e desenvolveu, né, no meio da pandemia, aquela loucura, não adianta você fazer formação, a gente desenvolveu estratégias de acolhimento. Fizemos esses 2 guias para trabalhar a saúde mental na pandemia e na volta às aulas, que são muito atuais e tem dicas muito legais. Eu vou falar de algumas delas, mas o mais importante que a gente tem aqui é a oportunidade de discutir essas coisas. Próximo. Então, quando eu falo para vocês de estresse e de ansiedade, qual é o melhor antídoto? O que a gente tem que buscar? A gente tem que pensar. E o que a gente não faz quando está ansioso é pensar. A gente reage por impulso. Para a gente pensar, a gente tem que perceber que não está dando certo. Eu estou fora do meu normal. Dá um tempo, respira. Não estou conseguindo agora. Ah, não estou conseguindo, eu preciso tolerar a minha dificuldade. E ter um pouco de autocompaixão. Peraí, tá pesado mesmo. Se eu não tiver isso, eu vou pegando pesado e não dá certo esse Zoom, que porcaria, para não dizer um palavrão, né? Que chatice, não sei o quê, e deu errado aqui de novo e tal. E o que acontece? Eu não estou pensando. Por quê? Porque eu não tolero a minha dificuldade. E aí, quando eu consigo tolerar, eu tenho uma chance de pensar para poder resolver o problema. E a outra coisa absolutamente chave para a gente lidar com as coisas é montar uma nova rotina. Mas isso a gente já vem fazendo. Quando a gente monta uma nova rotina, vem uma novidade. Tá certo? É por isso que é absolutamente fundamental a postura e a percepção. Acho que todos nós temos aqui, mas em especial a Beatriz é uma estudiosa disso. Quer dizer, por um tempo a gente se acostuma com a pandemia, depois tem que voltar às aulas, depois faz misto, híbrido, depois volta de novo. A gente tem que o tempo inteiro ir estabelecendo novas rotinas para lidar com essas coisas. E aceitar o que está acontecendo é uma estratégia fundamental para transformar. Na hora que você nega e afasta, você não trabalha em cima do que está acontecendo. Então, a gente passando por um processo de aceitação, a gente pode fazer o que eu costumo chamar de negociação da saúde mental, que eu vou exemplificar aqui nessa pirâmide. Vamos ver esse diapositivo. Vamos lá, pode passar. O outro. O próximo. Isso. Quando a gente pensa em saúde mental, o desafio é de todos nós, tá certo? Não é o desafio de uma pessoa ou de outra pessoa. A gente tem que lidar com estresse. Estresse é absolutamente saudável. Sem estresse, a gente não ia formar o nosso equipamento mental, a gente não ia estudar, a gente não ia comer, a gente não ia crescer. Para isso, a gente já tem estratégias automáticas que lidam com o manejo de emoções. E a gente precisa, quando fica muito intenso, como eu disse antes, a perceber a dificuldade e desenvolver estratégias. E aí, o próximo, a gente passa por um conceito de problema de saúde mental. Aí, para ter o problema, a percepção da dificuldade fica chave. E a gente precisa desenvolver habilidades para lidar com aquilo. Então, é muito importante perceber o problema e falar, como é que eu faço? Se você não tem a pergunta, você simplesmente sucumbe ao problema, você não tem como ter uma estratégia de saída. E aí a gente começa a desenvolver estratégias de autoeficácia para a superação daquela situação. Autoeficácia é aumentar a nossa eficácia para lidar com o que está acontecendo ali. Mas pode ser que, próximo, a gente possa desenvolver um problema de saúde mental. Próximo, que é um transtorno mental, uma depressão, uma ansiedade. E aí o que a gente precisa é perceber de fato que não está conseguindo sair daquilo,
fazer um diagnóstico precoce, entender aquilo e pedir ajuda. Pedir ajuda não é psiquiatra. Pedir ajuda é ter apoio de pares e, eventualmente, se eu não estou conseguindo superar, claro, procurar ajuda de fato. Mas o que é chave nesse raciocínio aqui que eu estou tentando fazer com vocês é que a forma de lidar com os problemas de saúde mental é se responsabilizar por isso. Todos nós temos um papel em relação a nós mesmos e em relação à comunidade. E automaticamente a gente tem um papel em relação a toda a comunidade escolar. Eu gosto muito da abordagem da Estela em relação à ideia de saúde socioemocional. A gente tem um foco manualizado de saúde socioemocional para os alunos. É muito importante, a gente precisa assim valorizar, eventualmente quantificar. Então é importante para os alunos entenderem que aquilo é uma habilidade chave para que eles cresçam na vida. Ninguém tem dúvida disso, que não é só nota de matemática e português. Mas a habilidade socioemocional, nós temos agora aqui a oportunidade de lidar com isso. Por quê? É a forma como a gente supera os desafios que molda a forma como os alunos ou todos vão superar esse tipo de desafio. Então nós temos, na verdade, um momento de chave de mostrar e enfrentando a adversidade, a gente mostra como as pessoas também podem enfrentar, sabendo que é difícil. Eu não estou dando uma solução. Quando a gente pensou nesse percurso formativo, a gente tinha, vamos falar de coisas assim, essa não, está pesado, está muito pesado. Mas o reconhecimento de que está pesado é que vai permitir que a gente busque ajudas. Buscar ajuda é ficar revoltado e dizer que está tudo errado, pode até fazer isso, mas esse não é o caminho de resolução. O caminho de resolução é entender como um fato. Está acontecendo. Como eu lido com esse fato? Pode ir em frente, não precisa mais dos slides. Se quiser, passa, é o divertidinho. Esse é o Gola, que tem esse personagem que eu acho muito simpático, que é membro do Instituto e tenta comunicar essas coisas, né? Com essa ideia de se cuide, os seus cuidados podem salvar vidas, lave as mãos, fique calmo. Próximo. Um dia de cada vez, isso é a coisa mais importante, e que a gente possa expressar afeto mesmo que seja através da máscara. E com isso eu encerro a minha fala. Obrigado, Rodrigo. Terminou, né? Terminei, sim. Etapa? Obrigado, sim, Rodrigo. Sua fala sempre muito encaixada, né? Na nossa realidade, sobretudo por conta desse trabalho, você já tem uma proximidade com a rede, trabalhando na Centro-Oeste, lá com a nossa querida gente Isabel. Mas, olha, muitas manifestações aqui, o pessoal está gostando muito do conjunto das falas, né, estão se encontrando. Eu queria começar agora, nós temos aí 40 minutos, está um tempo bom, para a gente ir fazendo umas perguntas para vocês. O pessoal está mandando aí, o Mário está selecionando. Eu queria começar a voltar agora com a Estela. Dizer o seguinte, Estela, aqui na Secretaria, a secretária Rocieli está constantemente fazendo live também com os nossos professores, sempre falando da saúde mental, né? E nós também, a turma do Conviva, com essa série nossa, a gente está sempre tratando desse tema. Isso é uma questão importante, né, Rodrigo? Eu me recordo sempre do summit que a revista Exame fez no ano passado, e várias empresas, organizações, como o Colégio Band, né, tem uma diretora de convivência, as organizações também estão colocando isso na agenda, né, a questão da saúde mental. Me recordo que a Ambev, essa mega empresa, essa multinacional brasileira, produtora de cerveja, no ano passado, criou uma diretoria de saúde mental, né? Mariana, não me recordo o sobrenome dela, que é a diretora. Então, esse tema, nós estamos, secretário Rocieli, todo o nosso time, levando para a rede, né?
debatendo o tema, conversando sobre isso. O que todos os especialistas dizem, o Rodrigo acabou de falar isso, que isso é uma questão essencial, né? Afastar o preconceito, né? Aquele olhar negativo da saúde mental, que às vezes não é negativo para a saúde mental, é negativo para a doença mental, né? Enfim, botar o assunto na pauta e lidar com isso. E aí, Estela, tem vários aqui falando, mas a minha diretora não está bem preparada ainda, né? Minha diretora não está tão preocupada em me acolher, etc, etc, né? Então, eu primeiro acho que, aí eu já dou meu pitaco nisso, eu acho que a gente tem que ter capacidade de compreender as dificuldades de todos, né? Não, a gente não avança. Então, é fato, sim, que às vezes o diretor não está preparado, como se diz, né? Não caiu a ficha dele, e às vezes uma professora pode ajudar a fazer cair a ficha dele, né? Para que ela seja mais eficaz no acolhimento dos professores que precisam estar se sentindo bem para poder acolher bem as crianças. E aí, Estela, eu pergunto assim, no caso, como você vem de uma escola, né, de 6º ao 9º ano de ensino médio, igual as nossas, eu acho que são 3.200 escolas estaduais que atendem as crianças do 6º ao 9º ano de ensino médio. O que vocês estão fazendo assim, de bacana em termos de acolhimento dos professores, né? Porque aí a quantidade que vocês têm lá, a quantidade que nós temos aqui, não importa tanto, né? Porque todos estão tendo dificuldade, que a pandemia não escolhe a quem ela vai afetar. Então, essa é a questão que a gente traz aí para vocês, Stella. Bom, essa é uma questão extremamente importante, né, Haroldo? E enquanto você falava e também vinham as perguntas aí pelo chat, eu fiquei pensando naquilo que a gente sempre ouve quando podia ainda viajar de avião, né? Então, se tiver algum problema, põe a máscara em você primeiro e depois você ajuda quem estiver do seu lado. Então, realmente, fica bem difícil para um professor fazer o acolhimento emocional dos seus alunos se ele também não estiver preparado. E eu acho que aqui já foi dito, né? Primeiro, pensar sobre as próprias emoções, né? Acho que o Rodrigo trouxe isso de uma maneira muito bacana. Então, é assim, o que eu estou sentindo e por que eu estou sentindo. Lembrar que estamos vivendo assim um luto coletivo. Isso, para mim, caiu uma ficha enorme quando eu pensei a respeito disso. Todos nós estamos num processo de luto, seja por perdas, várias perdas, né, pelas mortes aí de várias pessoas, pelo prejuízo financeiro, pela nova rotina, por tudo, né? Só que o luto tem várias fases. Então, a gente pode ter colegas com quem a gente trabalha que estão numa fase de negação, outros que vão estar numa fase de frustração, outros estão na barganha, na tristeza profunda e alguns na aceitação. E você conviver com pessoas que estão, todo mundo em fase de luto, em fases diferentes, eu acho que é bastante complexo, porque a conversa, ela parte para o julgamento. Se eu nego o meu sentimento e converso com alguém que já está num processo de aceitação, essa pessoa pode me julgar por isso, e aí, se tiver julgamento, a conversa para por aí. Então, eu acho que é preciso, sim, que os gestores estejam atentos à saúde mental, da própria saúde mental e também à saúde mental de seus professores. E aqui no Band, a gente tem incentivado muito as reuniões com grupos pequenos, porque quanto mais você tiver em rede, mas você também tiver a confiança dos seus pares, melhor, né? Para o retorno presencial que a gente teve no final do ano e também no início desse ano, a gente promoveu também algumas atividades aqui para os professores que voltaram. Então, utilizando técnicas, por exemplo, do psicodrama, a gente trabalhou com grupos bem pequenos sobre a linha do tempo. Então, nesses grupos, os professores puderam se colocar qual o sentimento, qual a emoção que prevaleceu naquele dia 18 de março, quando a escola fechou, 2020. Qual foi o sentimento que a gente teve quando a gente ouviu em junho que a escola não reabriria em agosto? Como está sendo voltar agora? Era setembro, outubro do ano passado, se não me engano.
E havia muito medo, medo de contaminação, medo de levar a Covid para casa. Por outro lado, havia também alguns professores com um sentimento assim de muita alegria de poder estar de volta à escola. Eu acho que quando você coloca esses grupos para conversarem, grupos pequenos, volto a insistir, legitimando os sentimentos, buscando como que a gente pode resolver o problema juntos, é aí que você consegue o acolhimento. E respeitando também aqueles que estão numa fase que é mais de tristeza, que é mais de frustração, porque o sentimento que a gente mais ouve falar hoje é desesperança, né? É frustração, são sentimentos muito negativos. E a gente poder trabalhar com algumas ferramentas também da psicologia positiva, eu acho bem interessante. Tem gente que ainda tem um olhar muito negativo em relação à psicologia positiva. E é uma pena, porque a gente vai conseguindo moldar assim o cérebro para um pensamento um pouco mais otimista, sem ser aquele pensamento irreal. Eu não posso imaginar que tudo vai dar certo, que eu não vou me contaminar, que os meus alunos todos vão abrir a câmera, minha aula vai ser um sucesso. Não é nada disso que está acontecendo, né? Mas quando eu olho para o aluno que não abriu a câmera e já imagino que ele faz isso porque é desrespeitoso a mim, eu estou esquecendo uma série de fatores. Ele pode estar com a casa desarrumada, ele não quer mostrar a casa dele, mas põe um fundo ali do Zoom, um fundo diferente, mas de qualquer maneira, a gente está se vendo o tempo inteiro, quando a gente também está numa reunião ou numa aula, é mais um fator que causa estresse, o medo, né, de virar uma figurinha de WhatsApp no grupo da sala, se por acaso a conexão ficar ruim e a gente fica com a boca torta, isso acontece com todo mundo, né? Então, quando o professor passa por uma coisa desse tipo, então tá lá, a sala inteira com a câmera fechada, e ele entende que aquilo é uma provocação para ele, um desrespeito a ele, algo... ele está tendo uma leitura muito negativa da situação. E eu acho que essas coisas, como gestores, a gente pode ensinar para o professor, né? É um conhecimento que deve ser trazido. Então, como lidar com as distorções cognitivas, como lidar com um pensamento mais otimista, um pensamento pessimista, né? Moldar para um pensamento mais otimista, mas também a gente tem muitos pares que estão em níveis diferentes e que podem ajudar uns aos outros. Então, eu insisto muito para que se façam as reuniões pequenas e se possa, nessas reuniões, trabalhar também com a emoção de cada um. Tá? Nossa, que legal. É bom ouvir uma diretora de escola falando, né? Legal, Estela, muito bom. Eu queria trazer para a doutora Beatriz o seguinte: o que você falou, essa situação de instabilidade, de incerteza, não vai nos deixar na semana que vem, nem no final do mês de maio, talvez nem no final de 2021. O que você enxerga aí pela frente, né? Nós vamos ter que mudar, né? Nós, seres humanos, vamos ter que nos programar, nos educar, nos desenvolver para trabalhar cada vez mais com a incerteza. É isso? O que você diz para uma professora, né, que está lá na escola, que está aqui assistindo, e quer fazer o melhor para o seu aluno, mas a sensação que às vezes o professor tem é que está escapando do controle dele. Como adquirir algum nível de controle numa situação de tanta incerteza? Então, Haroldo, eu acho que o primeiro que nós temos que fazer é que a incerteza vai continuar. E é inevitável. E não negar ela. Eu preciso trabalhar com ela. Aí você traz uma coisa, tá? Se eu aceito tudo, que tudo pode mudar, é uma loucura. Eu gostei muito do livro que você falou, dessa pessoa que vai dessa não lembro agora como foi o título, porque gravei assim, como encontrar limites em um mundo sem limites.
Então, esse é o problema da complexidade e da incerteza, que derruba todos os limites e, de repente, é uma sensação de muita vulnerabilidade. E o que eu faço com tudo isto agora? Então, eu entendo que temos que levantar alguns limites, algumas barreiras, porque precisamos do nosso cantinho de controle. A nossa área na qual eu me sinto um pouco mais segura. O Edgar Morin fala que planejar em tempos de incerteza é como navegar por um arquipélago de incerteza com pequenas ilhas de certeza. Então, não é negar a incerteza e ficar só na minha ilha de certeza, e também não é ficar o tempo todo navegando nessa loucura que nós temos. Cada um de nós temos que construir a nossa ilha de certeza. Qual pode ser? Tem pessoas que se isolam do mundo. E você se permite, olha, este fim de semana não quero falar com ninguém, vou ficar só assistindo filme, não quero jornal, não quero nada. Filme, vou viajar, e um livro, e vou ignorar o que está acontecendo no mundo. Tem pessoas que para eles funciona, essa é uma ilha de certeza. Para muitas pessoas é a religião. Vai na fé e usa a religião para construir a tua ilha de certeza. Para outras pessoas é a família. Então, garante que você tem tempo com a tua família para ter a tua ilha de certeza. Construi você o teu limite daquilo que te traz paz, que é muito diferente para cada um de nós. O risco seria querer ficar o tempo todo na ilha de certeza. Você tem que sair de lá para mergulhar em incerteza a cada certo tempo. E aceitar a diversidade de ideias, as opiniões contraditórias, ou não sabemos, mudou de opinião, de novo estou frustrada. Então, é cada um encontrar o seu equilíbrio entre a certeza e a incerteza, seria a recomendação. Mas temos que ter ilhas de certeza, que é o que você fala, pequenos espaços de controle. Quais são? Mergulha neles também e dá prioridade a isso. E aí aproveito para falar um pouco da carga de trabalho que surgiu antes. Às vezes a carga de trabalho explode, bom, às vezes não, sempre explode nestes contextos. Professores, escola, é impressionante o tamanho do desafio. É muito maior que em outros contextos realmente. E eu acho complicado falar, faz isso no horário previsto, nas horas que você fazia antes. Eu imagino que todo mundo dedicou mais horas e vai ter que dedicar mais horas. Mas também não dá para expandir ou fazer demais. Então, outra recomendação que poderia dar, em inestabilidade, em incerteza, você faz o possível. Se você busca fazer perfeito ou atingir o mesmo resultado que você tinha num contexto estável, vamos morrer. Então, talvez o que tem que discutir é o que é possível neste momento e focar naquilo. E algumas coisas não fazer e outras sim fazer. Essa é outra reflexão importante, tá? Então, eu deixaria essas duas coisas. Encontra a tua ilha de certeza e se refugia lá, aquilo é prioritário e faz o melhor possível, ou faz o possível. Não tenta fazer perfeito, porque vai ser pior ainda. Não sei se ajuda com isto. Eu achei ótimo, Beatriz. Eu já estou aqui. A ideia da ilha é muito interessante, né? Ontem eu assisti uma matéria sobre a usina de energia lá de Belo Monte, uma matéria da TV Cultura, e que aparecia isso, o rio e ilhas no meio. Então, você falando aí, veio muito bem. Eu acho que é muito isso. Eu queria até dar um exemplo, né? Quando começou a pandemia o ano passado, falar para vocês três que nos visitam aqui hoje, né, Mário, nós começamos a conversar, não podia ficar no trabalho, a gente em casa, a gente ligava, né, no caso o Teams, e vamos conversar, o que vai acontecer? Aí alguém falou, mas as pessoas vão ficar com um mal-estar danado, ficar em casa. E foi assim que nós criamos um chamado Projeto Acolhimento, né? O Projeto Acolhimento é que a gente, então vamos levar uma fala, né, sobre ansiedade, depressão, vamos levar uma fala de saúde mental para a rede. Foi assim que nós chegamos até aqui, né? A gente achou uma ilha, uma coisa positiva, né, Beatriz? Acho que é importante a gente pegar uma coisa positiva, uma coisa que nos agrada de fazer.
Então, nós vimos isso e temos 28 vídeos no ano passado. Né? Toda segunda-feira a gente tinha um encontro e as pessoas falando, como estão falando aqui agora, legal a gente poder conversar sobre isso. Então, eu gostei muito da ideia da ilha, né? E acho que o Rodrigo também, todos falaram do negacionismo, está tão em voga na sociedade, né? As pessoas, diante da incerteza, vão negando, né? Isso não é a melhor política, né? É aquela história do avestruz que enfia a cabeça na areia, né? E não resolve o problema. Então, existe o problema, vamos pegar o problema, vamos achar nossas ilhas. E aí, Rodrigo, eu queria que você comentasse o seguinte, a professora Renata, olha o que ela escreveu, os professores precisam se unir, um dando força para o outro. Eu achei sensacional. É muito do que a gente tem falado e eu tenho pensado. Então, eu queria que você comentasse isso. Ao microfone. Ao microfone. Acho que esses pontos todos abordados fazem muito sentido e convergem para este raciocínio. Quando a gente passa por uma situação de estresse para todos nós, principalmente a saúde pública e a educação pública, fica escancarado todas as dificuldades que já estavam lá. Quer dizer, as dificuldades de organização social, as dificuldades financeiras, didáticas, salariais, tudo vem à tona com mais intensidade. Eu estou no front, lá no departamento de psiquiatria, participando das ações clínicas, e a gente vê isso. Quer dizer, as famílias não conseguem cuidar das pessoas com transtornos mentais mais graves por falta de recurso, ainda mais numa situação de pandemia. E com os grupos de acolhimento que a gente faz na Centro-Sul, ouvindo os dirigentes, a gente vê histórias muito pesadas, muito difíceis. Fui entrevistado ontem para a CBN e o repórter, o condutor lá da matéria estava falando do fato de um professor ter voltado para casa, a mulher dele completamente isolada, trabalhando de casa, ele era o único que ia trabalhar e voltava, e a mulher foi contaminada e veio a falecer. Você imagina o nível de conflito de uma situação desse tipo, sendo que, além disso, ele tinha que continuar trabalhando. Quer dizer, nós estamos falando de situações muito, muito extremas. E a gente precisa entender essas situações como verdadeiras, como concretas, sem dramatizar. Eu não gosto muito de falar de situações como essas, porque parece que todo mundo está vivendo isso. Mas isso tem gente vivendo. Ninguém vai negar isso. Tá certo? Então tem situações desse tipo, tem situações mais graves e tem situações menos graves. Tem um outro componente que eu vejo até na escola dos meus filhos, Haroldo, e eu senti na pele. Os professores da escola dos meus filhos tiveram lá uma dificuldade para lidar com um conflito, de exposição de aluno ou não, e eu vi o ataque dos meus que são pais, né, dos pais aos professores e aos dirigentes. A reação dos garotos em relação àquilo. Eu vejo a sociedade falando os professores são vagabundos e não querem voltar a trabalhar, ou os professores estão medrosos, ou a escola tem que funcionar, ou de jeito nenhum não pode funcionar. Quer dizer, é uma pressão de todo lado muito grande. E o professor certamente é um dos elos mais delicados dessa história. Ele é vamos dizer assim, um elo de concentração dessa enorme cobrança, né? A gente vem refletindo muito sobre isso, né, Haroldo, aqui no Instituto Ame Sua Mente, sobre a valorização desse papel. E quando a gente vai falar disso nesse momento para a sociedade, a gente vê que existe uma reação e não é uma reação muito positiva. Tem uma coisa chave que nesses momentos a gente precisa fazer, é exatamente essa que essa professora manifestou. A gente tem que se unir, a gente tem que olhar um para o outro com respeito e entender que o desafio é maior do que a gente está dando conta nesse momento, mas vai ter que dar conta do mesmo jeito. Não é uma questão de talvez, tem que. Bom, tem que, como faz? Aí a gente vai, um pouco do jeito que a Beatriz está falando aqui, buscando o possível. E o possível, ele tem que ser construído em grupo, porque se eu falo que o certo é fazer isso,
E eu que estou dizendo, a chance de eu errar é enorme, está todo mundo errando. Eu preciso construir em grupo direções para que elas sejam testadas e depois a gente volta atrás e monta outra. E a gente tem que fazer isso numa colaboração. Então a união é absolutamente fundamental, porque é muito fácil a gente ficar desunido, né? Como eu estava falando, na situação de estresse, o que a gente faz? Cuida do nosso umbigo. Eu estou preocupado comigo. Mas e a sociedade? E os nossos alunos? E os meus pares? A gente tem que voltar a ter um pensamento altruísta, porque isso nos insere no grupo. Aliás, Haroldo, eu vou devolver para você. Eu combinei com a Estela e com a Beatriz que ia sobrar para você, Haroldo. Conta para a gente, como dirigente, quais são os maiores desafios? Porque eu vou dizer uma coisa para você, Haroldo. Nesse momento da política nacional, dos desafios que a gente vive, a gente vê a importância da liderança nessa situação. E eu queria saber, você como líder, como é que você está lidando? Eu vejo a tua responsabilidade, né, ao montar essas coisas e todas as suas atitudes. Mas quais são os principais dilemas que você vive aí, Haroldo? Rodrigo, eu vou te responder e vou deixar também uma questão para vocês três, para a gente analisar. Assim, eu acho, você viu que eu mencionei as diretoras, os diretores, numa conjuntura como essa, eu acho, sobretudo quando se tem um bom nível de confiança, né, dentro da instituição, é muito importante o posicionamento, né? O posicionamento que o secretário Rosselli tem, né? Toda essa paciência, né, de abrir a tela, conversar com os professores, ouvir. Estou aqui seguindo os tantos posts deles aqui, comentários, né, de várias naturezas. Eu acho que é muito importante o papel da liderança. E aí, você pensar que um professor, né, tem suas turmas, geralmente não tem uma turma só. O professor também está sempre numa função de liderança, né? Mas todos nós somos humanos. Quem não tem, né? Eu tenho dia que eu, sabe aquele dia que é todo negativo, né? Mas eu sobrevivo assim, mas amanhã vai ser positivo, né? Enfim, é isso que acontece. Então a liderança tem um papel muito importante, né? Por isso que nós, né, contratamos, ouvindo a rede, vários falaram aqui, nós contratamos um serviço de psicólogos, né? Estamos começando, não está redondo ainda, tem algumas reclamações, para que esse profissional possa estar mais próximo, né, dos professores, da equipe gestora da escola, das famílias dos alunos, né? Então, é um pouco isso. Acho que a gente tem que estar próximo, tem que estar junto, né? Tem que estar procurando as nossas ilhas, cada um tem que achar a sua ilha, né? Tem que botar a máscara, né, Estela? Eu acho que todos vocês falaram uma coisa convergente. Isso é uma coisa que nós temos insistido. Se nós que estamos na liderança, se a gente fraquejar, e às vezes, Rodrigo, eu falo assim para os professores, nós da educação, nós não temos o direito de, né, fraquejar. A gente tem que achar do fundo da nossa alma uma energia positiva para nos mantermos de pé, porque nós lidamos com a molecada, né? Com a criançada, com a geração que está aqui agora em formação, que vai liderar ali na frente. Então, é um pouco esse o meu sentimento. Eu queria deixar para vocês o seguinte: como é que vocês veem, para a gente terminar aqui, eu vou dar 2 minutinhos para cada um, para vocês comentarem aí, fazer a despedida. Nessa pandemia, nessa conjuntura tão adversa, tão surpreendente, né, que nós estamos vivendo, né, o profissional da saúde, do SUS principalmente, né, que é a grande maioria, e os privados também, que todos são importantes, mas sobretudo o pessoal do SUS que trabalha em condição muito adversa, o pessoal das escolas. Qual que é o segredo? Qual que é a questão central do trabalho do pessoal da saúde, do pessoal da educação? É trabalhar com gente, né? E no momento que todas as gentes, de todas as idades, estão sendo afetadas, né? Como é que vocês veem, assim, os professores falam muito em valorização. Vocês acham que
tudo isso que nós estamos enfrentando, né, de forma heróica, de forma corajosa, de forma mais equilibrada, menos equilibrada, como é que vocês veem a visão da sociedade sobre os educadores, né, no caso aqui? Vocês acham que melhora ou que piora por conta da pandemia? Então, esse é o ponto que eu queria deixar aí. 2 minutinhos para cada um, nosso tempo está se esgotando. Quem quer começar? A Estela? Pode ser. Eu até pensei em ouvir alguém que não fosse dessa área de educação, né? Primeiro, mas eu acho... Bom, eu sinto que os professores talvez saiam mais valorizados de tudo isso. A partir do momento que a educação também foi para dentro da casa, né, da família, eu acho que muitos pais estão vendo o quanto é difícil você cuidar, pelo menos tentar ajudar seu filho, aqueles que podem, né? Muitos não podem, muitos estão trabalhando, muitos não têm o tempo para ajudar na organização, na rotina. A escola faz muito isso, o professor faz muito isso, o professor como exemplo. Acho que a ideia de você ter um pai ali ensinando algumas coisas e tentando dar conta do que faz a escola não está dando certo. A gente já tem alguns dados sobre a aprendizagem de alunos em 2020, eu estou falando não como Colégio Bandeirantes, mas dados mesmo de pesquisas mais nacionais de educação, e que mostram que houve um regresso, né? Então, é a falta do professor, é a falta da escola, a gente vai ter que recuperar esse aprendizado dos alunos, a gente tem uma responsabilidade enorme com o futuro, eu vejo dessa maneira. E apesar de trabalhar numa escola que tem uma condição socioeconômica bastante privilegiada, eu entendo que as questões relacionadas à saúde mental, as questões relacionadas ao emocional dos professores, elas são absolutamente iguais, né? A gente tem muitos alunos totalmente desestruturados, né? Nesse momento de pandemia, e a fala, assim, da Beatriz, do Rodrigo, só de conversar aqui com vocês eu já estou me sentindo muito acolhida, porque muitas vezes também o gestor está numa posição que é solitária, né? Então, lembrar da minha ilha e de fazer o possível, né? E sempre a tentativa de fazer o melhor, mas agora a gente está pensando em fazer o possível. Então, em resumo, eu acho que os professores vão sair valorizados. E que bom, né? Para a nossa classe. Fico imaginando que isso é muito bom para todos nós. Tá? Obrigado, Estela. Professora Beatriz, com você. Comigo, então, falta valorização, como vê a sociedade, os educadores? Estou até aqui voltando até a pergunta que você fez. Eu, pessoalmente, acho que ainda é cedo para responder essa pergunta. Esse é um dos dilemas da complexidade. Quando eu estou atravessando o pico de complexidade, tem muita coisa que eu não sei como vou emergir lá do outro lado. Então, eu diria que hoje em dia isso depende muito de caso por caso, qual a experiência particular de cada um. Algumas pessoas têm tido uma experiência muito positiva e têm se surpreendido muito com o papel das escolas, com a tentativa dos professores de, em condições infra-humanas, continuar dando aula e serem muito valorizados, e outras pessoas, por motivos diferentes, não têm essa experiência e ainda não valorizam. Eu diria que na verdade, estamos no meio do caminho, nós vamos definir como saímos. Acho que existe muito potencial de sair muito valorizado, realmente. Mas ainda estamos nessa jornada de ver... Você sabe, tem gente que não vai valorizar nunca, não importa o que nós fizemos. Então, acho que ainda estamos nessa jornada de qual dos dois lados vai prevalecer mais. Mas a pandemia abre possibilidades de demonstrar muitas coisas e qual é o valor agregado. Eu, pessoalmente, só sinto admiração do meu lado com o que eu vejo que as escolas e os professores estão fazendo. Só admiração, porque é um trabalho muito difícil neste momento. Mas nós estamos construindo agora essa percepção, eu diria. Essa seria a minha resposta.
Obrigado, Beatriz. Beatriz, inclusive, a professora Márcia disse aqui, a doutora Beatriz poderia participar de todas as mesas. Seria um prazer. Fica o convite. Rodrigo, 2 minutinhos aí para você comentar isso e fazer sua despedida, que o nosso tempo está acabando. Claro, primeiro, muito legal a conversa, né? Acho que você vai aprendendo, está valendo a pena, né? O meu olhar é que realmente é um desafio enorme, né, para o educador, e isso precisa ficar claro, mas também precisa ficar claro que o desafio está aí, tem que enfrentar, né? A forma de enfrentar é que vai pautar essa saída que a gente está discutindo aqui, porque não é acertar, é a forma como você enfrenta. A gente está vendo o governo federal se atrapalhar aí, porque uma das principais coisas não é o erro e o acerto, mas a forma como você toma a decisão, para onde você está indo. E eu acho que todos nós sabemos, né, tem um nível de afastamento muito alto de professores, médicos e profissionais de saúde ligados a burnout e a depressão. E um dos motivos é pela vocação e o quanto as pessoas se entregam na profissão. Então, realmente, é uma população mais vulnerável, está em livre, todo mundo sabe. Só que tem um outro lado muito interessante, né? É que é um privilégio você poder cuidar de pessoas e ajudar pessoas. E nesse sentido, eu acho que a gente tem que recuperar isso, tá certo? Porque assim, da mesma forma que eu tenho que sair dessa, eu posso ajudar outras pessoas a saírem dessa. E eu vou dizer uma coisa, quando eu estou angustiado, a melhor coisa que eu tenho a fazer é dar aula ou atender paciente, porque eu saio das minhas angústias e vou cuidar dos outros. Então eu acho que esse olhar pode ajudar muito a que os professores entendam esse desafio como algo que vai ter que ser enfrentado, e a dignidade, a força e a união desse momento é que vai fazer a diferença a longo prazo. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Beatriz. Obrigado, Estela. Foi ótimo. Aqui muitos elogios aqui da turma toda falando, quanto foi importante para eles. E eu resumiria aqui o seguinte, arruma a sua ilha, né, e cuide do colega, né, Rodrigo? Tentando resumir aí a nossa fala, arrume a sua ilha de proteção e seu colega. Realmente, o professor faz isso, né? O que o professor faz? Cuida dos alunos, né? Então, eu acho que o professor tem tudo para conseguir, né, um bem-estar maior, né, nessa conjuntura. Então, muitíssimo obrigado. Pessoal, os PPTs vão ficar disponíveis, tudo foi gravado, vai estar disponível lá no site, né, Mário? Mário está aí acompanhando tudo. E tem várias outras coisas lá, está aberto. Quem quiser se inscrever lá com o seu grupo, vamos em frente. Tivemos aqui perto de 5.000 pessoas acompanhando o nosso papo. Então, muito obrigado a vocês 3. Muito obrigado a todo mundo que esteve aí conosco. Na segunda-feira a gente volta nesse mesmo horário para conversar um pouco mais sobre isso. Um grande abraço a todos, uma boa semana. Tchau, tchau. Tchau, um abraço, obrigado.